Galera, tenho pena de alguns de vocês, porque, meu Deus, é muito criança pequena, cara. Fica tranquilo. Não é a barba que tu tem na cara que faz quem tu é. É só o que tu tem dentro da tua cabeça. E se só tem cocô na tua cabeça, tu nunca vai ser nada, bicho. E outra, mulher gosta de cara maduro, não de criança pequena de babaca. Tá beleza? Ah! Belo dia pra aprender física. Eu estava tentando no começo da aula explicar, galerinha. Estava revisando essa ideia de dilatação térmica. Te expliquei por que dilata. Te expliquei que nem tudo dilata quando se esquenta. Não, nem tudo dilata. Te citei 2 contra-exemplos. Água. Perdão. Água e ferro são 2 exemplos de substâncias que têm dilatação anômala. Para calcular a dilatação linear, superficial ou volumétrica de uma substância, de um corpo, tu pega o seu tamanho inicial, multiplica pelo coeficiente de dilatação que depende do material, não do objeto. O objeto é o tamanho inicial. E multiplica pela variação de temperatura. E uma variação é final menos inicial. Pois não. Como é que tu dilataria a rocha? Esquentando? Tá. Ah, mas tipo, dá pra dilatar uma rocha? Esquentando? Muito bom, cara. Tá bem ligado na aula. Parabéns, garoto. Galerinha, exceto as substâncias anômalas, que ao serem aquecidas podem se contrair em pequenas faixas de temperatura, a grande imensa maioria das outras substâncias se dilatam. Então, diamante, cocô, gás, qualquer coisa que tu imaginar. Em qualquer faixa de temperatura, aumenta a temperatura, dilata, diminui a temperatura, contrai. As substâncias anômalas têm algumas faixas de temperatura que ela desobedece essa regra, mas nas outras faixas ela continua obedecendo, certo? Então é uma ideia bastante simples. Uma coisa importante lembrar que o coeficiente de dilatação superficial é o dobro aproximadamente do linear. E o coeficiente de dilatação volumétrico é o triplo aproximadamente do linear. Esse é um segredo importante para questões de vestibular. Ele te pede lá uma placa de cobre, dilata, tem tanto por tanto, calcula a dilatação da placa. Só que ele te dá o alfa do cobre. Se tu não tá ligadaço de multiplicar o alfa por 2 antes de jogar na fórmula da dilatação superficial, dá problema. Mas já... Isso, ou seja, se tu for construir uma espaçonave, aí a coisa tem que ser super precisa. Aí tu não pode usar essa aproximação. Tu vai ter que fazer um estudo especial sobre a dilatação dos materiais que tu vai usar e usar os resultados desse estudo para construir a tua nave. Se tu vai fazer um avião comercial, pode usar. Tá beleza? Então tu vê que é legal, né? Tem coisas que dá para usar essa aproximação, até a construção de um avião comercial. Agora, se tu vai construir um avião supersônico como o Concorde, essas dilatações maiores já podem interferir no fenômeno. Tipo, você manda mais fácil com tal planeta. Se ele tem a atmosfera, então teria que estudar a atmosfera dele antes de... Tipo, a temperatura dele. Claro, interessantíssima a tua pergunta, e eu até já também falamos sobre isso. O homem sabia praticamente de tudo o que ele ficou sabendo quando botou um robô controle remoto em Marte, lembra disso? Né? Botou 2 robôzinhos controle remoto para passear em Marte, ele só confirmou o que ele já sabia. Porque cada átomo emite um tipo de luz que é a assinatura do átomo. Quando tu pega o tipo de luz que vem de um planeta e decompõe num prisma, tu consegue descobrir quais são as composições da atmosfera daquele planeta. É assim que a gente sabe a composição das estrelas sem nunca ter ido até elas. A gente pega a luz da estrela, decompõe, e dentro dessa luz que a estrela emite tem a assinatura de cada tipo de átomo que compõe a estrela. Então a gente sabe que o Sol tem tantos por cento de ferro, tantos de carbono, tantos de hidrogênio, sem nunca ter ido no Sol. Que loucura! Cada átomo emite luz com a sua assinatura. Observando a luz que vem de um corpo, tu consegue determinar a composição de um corpo. Se eu pegar um pedaço da unha de vocês e botar um cromatógrafo, eu sei que tu comeu nos últimos 5 anos, cara. Eu sei que drogas tu usou e quando tu usou. Só pegar um fio de cabelo teu. Meu querido, concurso público, tu tem que fazer análise. Se os caras pegam um fio de cabelo teu, se tu deu uma cheiradinha de cocaína, vai aparecer no teu fio de cabelo. Tá entendendo, cara? Não tem jeito, cara. Então o drogadão se arrombou. Fala, querido. Professor, em vez de multiplicar o alfa, eu não posso fazer toda a conta e depois multiplicar no final? Sim, mas o mundo inteiro não faz assim. Tem que avisar para a pessoa que for analisar a tua conta que tu faz diferente, deixar bem claro. Certo? O corretor do vestibular pode não gostar e pode descontar. Mas estaria certo. Vai dar certo o resultado. Esse negócio da luz emitir uma assinatura, que é a própria assinatura, não confirmaria o Big Bang?
De certa forma, na verdade, aquela história de ter a radiação de fundo do Big Ben rolando agora, né, quando a gente pega aquele ruído da caixa de som, por exemplo, né, quando a gente deixa uma TV chiando, 70% daquela radiação é oriunda do Big Ben. Por isso que a gente confirmou o Big Ben. Quando dois cientistas perceberam que existe um tipo de luz que não se enxerga, né, uma radiação, né, de altíssima frequência, que vem de todas as partes dos confins do universo. E aí essa radiação ficou comprovada que só podia ter vindo do Big Bang. Porque ela é de altíssima frequência, uma radiação de altíssima frequência precisa de altíssima temperatura para se formar. Então só o Big Bang pode ter gerado essa radiação. Se aquela molécula tem lá e tem aqui também. Só que na época do Big Bang não havia moléculas, hein, galera? Nem átomos, só havia uma sopa de partículas subatômicas e elétrons. Então no Big Bang, no ponto de explosão do Big Bang, demorou alguns segundos para os átomos mais simples começarem a se formar. No início do universo não existia átomos de berílio, de lítio, era só hidrogênio. Aí depois que eles começaram a se chocar em alta velocidade, começou a se formar os átomos de hélio. E o resto da tabela periódica só foi se formar em estrelas de segunda ou terceira geração. Por isso que vocês são, a matéria que compõe o corpo de vocês já participou da vida de 2 ou 3 estrelas, para agora estar fazendo parte do teu corpo. Por isso que a gente fala que tu é o filhote das estrelas. E isso não é uma brincadeira, isso é um fato. Tá beleza, galera? Muito interessante isso, né? Então nós somos filhos de estrelas. Nós somos feitos de matéria que foi processada no núcleo de uma estrela. Isso está confirmado. Mas aí com o tempo poderiam surgir novos átomos? Ótima pergunta. Na verdade, o ser humano é tão doente que ele não ficou satisfeito com os átomos que ele encontrou na Terra. Ele fabricou átomos. Lembra da tabela periódica? Tem um monte de átomos que são artificiais, que não existem na natureza, e o homem espremeu os átomos no laboratório e fabricou novos átomos que Deus, entre aspas, não tinha fabricado. Na verdade, a gente pode produzir muito mais átomos, infinitos outros, só que precisaria de uma energia infinitamente maior. E como a gente não tem essa técnica e essa energia, provavelmente a gente nunca vai construir átomos muito maiores do que os que a gente já tem. Certo? A gente precisaria de estrelas ainda mais fabulosas para no interior delas poder produzir esses átomos mais absurdos. Então é no núcleo das estrelas que surgem os átomos de diferentes tipos, por processos de fusão, como vocês mesmos citaram. Muito bonito. Galerinha, menos devaneio agora, uma coisa mais prática de vestibular. Se ele te perguntar o que é a dilatação anômala da água e qual relação com a vida na Terra? Ah, uma pergunta bonita, discursiva de vestibular. Uma resposta legal seria essa aqui, ó. A água, eu lembro que na última aula, no final da última aula, essa era a discussão. Acabei de ver ali o videozinho, estava falando sobre isso. E até prometi a vocês, vou escrever no quadro na próxima aula. Estou cumprindo então. A água possui sua máxima densidade a 4 graus. É 4 positivo. É 4 positivo. Não sei porque a galera sempre acha que é 4 negativo. Então, é 4 positivo. Quer dizer que a água que afunda está sempre 4 graus. Quer dizer que no fundo das profundezas abissais a temperatura é 4 graus. Olha que legal, cara. Né? Então é por isso que nas profundezas dos oceanos a vida pode progredir. Porque a temperatura tende a 4 graus quanto mais profundo tu vai. E se ela sobe de 4, se ela vai para 3 graus, ela sobe. Certo? Se ela vai para baixo de 4 graus, ela sobe também. Então a água que fica no fundo está sempre 4 graus. Uma coisa importante de se conhecer. Por isso que tem água embaixo do gelo. Aí olha só, abaixo dessa temperatura, a água se dilata. Um absurdo, a gente estava aprendendo que quando esfria, ela encolhe, mas a água é safadinha. Quando a molécula de água vai começar a se agarrar uma na outra para formar o cristal de gelo, elas se espalham, se afastam uma da outra. O ângulo entre as nuvens eletrônicas, lembra que a molécula de água é uma molécula angular e polar? O homem é tão doente que ele descobriu o ângulo, cara, entre as nuvens eletrônicas que amarram os átomos de hidrogênio nos átomos de oxigênio. Quando tu vai formar um cristal de gelo, esses átomos se agrupam de tal maneira que sobra espaço entre eles. Por isso que o gelo fica menos denso que a água. E uma coisa que é menos densa que outra, a gente viu em hidrostática, que tende a flutuar. É isso aí. E aí, ó, abaixo dessa temperatura, a água se dilata, ficando menos densa. Ponto. Portanto, o gelo boia, já que o gelo está abaixo de 4 graus, obviamente. E como o gelo é um bom isolante térmico, qual é o argumento para o gelo ser um bom isolante térmico? Tu lembra? O iglu. Argumento não, mas uma lembrança, né, de que o gelo é um bom isolante térmico. As espessas camadas de gelo que se formam sobre os oceanos protegem os mesmos do congelamento. E tu sabe que os oceanos é que são os pulmões
do mundo. Aliás, os oceanos estão revelando-se agora uma mágica que a gente não conhecia até pouco tempo atrás. Eu mesmo te juro que se alguns dias atrás me falassem, Otávio, tu sabia que o ciclo da água pelo planeta Terra pode demorar um dos ciclos 1000 anos para se completar? Eu ia falar, é uma viagem. Mas cara, hoje a gente está estudando os oceanos de uma maneira que a gente nunca estudou. Hoje a gente consegue perceber por que algumas ilhas têm uma vida exuberante e outras ilhas estão morrendo. Porque o fluxo da água pelos oceanos agora está começando a ser determinado pelos cientistas. E aí tu vê como é que a água passa por um lugar, tira sedimentos, nutrientes, leva para outro lugar, deixando aquela ilha exuberante com a vida. E depois que essa água está terminando o ciclo, ela já está sem nutrientes. E aí a região que recebe aquela água já não tem uma vida tão exuberante. 1000 anos o ciclo da água demora para dar uma voltinha, uma das correntes marítimas pelo planeta Terra. Muito bonito isso. Fala, amigo. Professor, então tá certo dizer que a água que está embaixo do gelo, ela é mais quente do que a água de cima? Com certeza, a água que está abaixo do gelo, ela é seguramente mais aquecida que a parte de cima, até porque a parte de cima está abaixo de zero para estar congelada, e lá embaixo a água está líquida, tem que estar acima de zero. Então mesmo no inverno mais rigoroso, no Polo Norte ou no Polo Sul, forma-se uma camada de gelo de 20 ou 30 metros, que cobertor, hein? E aí lá embaixo a falquinha, o fitoplâncton fica feliz e a vida continua. É bem isso. Isso, por isso que a camada vai ficando cada vez mais espessa e o cobertor cada vez mais poderoso. Certo? Não, olha só. É bem o que tu falou mesmo, o que tu falou não tem nada de absurdo. Quando a primeira camada de gelo se forma, o ar está a menos 20 graus, tá? Porque não é inverno ainda lá no Polo Norte, beleza? Se for inverno vai a menos 60, cara. Aí já se formou uma camadinha de gelo. Aqui estão os peixinhos, beleza? Essa água aqui embaixo está a 4 graus positivo. Aqui a água, sei lá, está a 1 grau. Aí a camadinha de água congelou mais um pouquinho de camadinha de água, beleza? Mas quer dizer, num determinado momento não ficaria tudo... Pois não, porque quanto mais inverno rigoroso vai ficando, quanto mais abaixa a temperatura lá, maior a espessura do gelo que isola o menos 40 do 4. Maior é o teu cobertor de gelo. E teria que ficar anos com essa temperatura abaixo de zero para terminar o congelamento completo, certo? Beleza? E aí como quando vem o verão e baixa lá para menos 10, porra, agora tá light, aí dá uma descongeladinha, diminui um pouco essa camada, porque a água a 4 graus descongela. Eu mesmo não acreditava quando eu via rally na Suécia, né, os caras andando no gelo, depois falavam que era um mar que estava congelado. O quê? No verão essa porcaria vai virar água? E aí quando chega o inverno, forma gelo, tá 10 metros de gelo, puf, faz uma pista e os caras dirigem no gelo. É uma loucura. Bota corrente no pneu, aquela história toda, né? Ou pontas de aço e sai dirigindo no gelo, certo? Coisa pra louco mesmo. E tu vê, em cima do oceano. Então na Suécia tem rally que ocorre em cima do oceano, quando ele tá congelado. Beleza? Manda ver. Qual é daqueles caras que tipo, tá inverno lá e eles vão lá e mergulham na água? Acho que é cocô. Quando era criança, muito cocô. Comeu muito cocô, ficou assim. Aí ele mergulha pelado no gelo. Ô professor, mas sempre vai baixar quando tiver